Qual é a diferença entre ter uma fé religiosa e uma fé que de fato teme a Deus? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre a fé com obras e a fé sem obras. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio. Que bom ter você por aqui. Caso você não seja inscrito e assim desejar, você pode inscrever-se aqui no nosso canal e ativar o sino de notificações. Assim você sempre receberá os vídeos aqui postados com uma palavra de fé. Boa parte da população mundial acredita que Deus existe. Se você for perguntar para 10 pessoas, provavelmente as 10 vão falar que acreditam em Deus. Você pode perguntar para quem for, a pessoa vai falar que acredita que Deus existe. Mas se você for olhar, ligar no jornal, ligar na sua TV, você vai ver que o número de assaltos, sequestros, homicídios, ele só aumenta. Mas a conta, ela não bate, porque ao mesmo tempo em que a população mundial, boa parte dela crê em Deus, também a gente vê só crescer o número de tragédias. Mas por quê? Se a pessoa crê em Deus, por que acontece tantas coisas? Porque a fé sem as obras, ela é morta. Essa é a verdade. A palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta. Então, não basta apenas a pessoa acreditar que Deus existe. A pessoa, ela precisa ter disposição para obedecer o que a palavra de Deus manda. Você lembra da história do jovem rico? Ele cria em Deus e ele tinha disposição para obedecer a Deus, para seguir os seus mandamentos, mas quando ele foi confrontado a deixar aquilo que ele era apegado, que eram as riquezas dele, ele não teve coragem. Ou seja, a fé dele foi até aquele momento. Agora, quando ele foi provado a deixar aquilo que ele era apegado, ele não teve fé para aquilo. Então, a fé, ela vem acompanhada das obras. É o que nós vamos ler na palavra de Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, há alguns versículos muito interessantes para aperfeiçoar a nossa fé. Vamos ler e meditar juntos. Está escrito assim em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, olha só, vamos fazer uma pausa para a gente meditar aqui. O apóstolo Tiago, ele está dizendo que se a gente vê alguém que está precisando de ajuda, alguém que está ali passando fome, e a gente tem condição de ajudar aquela pessoa, a pessoa ela pede ajuda para nós, a gente tem condição, dá para a gente fazer aquilo, mas a pessoa ela não ajuda, a pessoa ao invés dela ajudar, não, a pessoa está com fome, a pessoa compra 3 pães, 4 pães para matar a fome ali da pessoa, a pessoa ao invés de fazer isso, a pessoa fala, olha, vai com Deus, vai em paz. A pessoa naquele momento, o apóstolo está dizendo que isso que a pessoa fez não teve proveito, porque a fé ela vem acompanhada das obras. Isso eu estou dizendo, no caso da pessoa ela ter a condição de ajudar, está tudo certo, está bem? Não estou dizendo para quando a pessoa não pode, realmente não pode, porque isso também acontece. Aqui o apóstolo está dizendo para aquela pessoa que tem como, a pessoa tem como fazer alguma coisa para ajudar, mas a pessoa não faz. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não quis. A pessoa, ela preferiu falar, olha, não, vai em paz, que Deus te abençoe, ao invés da pessoa ir lá e fazer aquilo que a pessoa precisava, que era o alimento, era as vestes, certo? Então, a fé, ela vem acompanhada das obras, a gente percebe. Então, se você tem fé, a sua fé,
ela precisa ser acompanhada das obras, porque as obras que você vai apresentar, ela vai confirmar a sua fé. Ela vai confirmar que a sua fé é verdadeira. Continua assim: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, pelas obras, a pessoa ela não precisa nem dizer que tem fé. Pelas obras dela, a pessoa percebe que ela é da fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então até os demônios, eles creem que há Deus, que há um só Deus, e eles estremecem. Mas os demônios, eles não obedecem à palavra de Deus, eles não guardam a justiça de Deus. Então a gente vê que não basta crer, não basta a pessoa encher o peito e falar: não, eu creio em Deus. A pessoa ela precisa mostrar que crê na prática. Quando a pessoa tem a oportunidade de santificar o nome de Deus, a pessoa mostra que crê em Deus de fato. Quando a pessoa ela tem ali um vício, por exemplo, e a pessoa entrega esse vício porque ela vê que aquele vício não vai agregar na vida dela com Deus, pelo contrário, só vai afastar ela de Deus. A pessoa ela mostra que ela tem fé com as obras dela, quando lá no trabalho ela é uma pessoa justa, é uma pessoa direita, quando ela é honesta, quando a pessoa ela vê que caiu, por exemplo, um dinheiro ali de alguém e a pessoa vai lá e pega: não, é seu. Ali a pessoa mostra as obras, mesmo quando não tem ninguém vendo, pode não ter ninguém vendo, mas a pessoa ela é justa, a pessoa ela é honesta. Por quê? Porque Deus está vendo e a pessoa é filha de Deus. Então mesmo sem ninguém ver, a pessoa tem obras honestas, obras que santificam a Deus. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então aqui o apóstolo ele cita o exemplo de Abraão. A gente vê que Abraão ele é bem reconhecido pela sua fé em Deus, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas qual foi a fé que Abraão teve? A fé que Abraão teve foi a fé de ter coragem e disposição para praticar. Foi a fé na prática, a fé com obras. Deus mandou, então Abraão ele pegou o filho dele, o filho que ele tanto amava, e subiu até o monte para sacrificar o filho para Deus, conforme Deus havia mandado. E aí na hora, Deus impediu. Deus só estava olhando ali se a fé dele era a fé prática ou se era a fé que não tinha obras. E a fé de Abraão naquele momento era a fé com obras. E a gente tem essa oportunidade no dia a dia. A gente tem a oportunidade de fazer a fé com obras. No seu dia, na sua família, na sua casa, você tem essa oportunidade. Na sua vida, no seu cotidiano, de você praticar a fé com as ações. E pelas obras, a palavra de Deus diz, né? Pelas obras, a sua fé vai ser aperfeiçoada. E aí as pessoas vão ver que você é uma pessoa de Deus. Você não vai nem precisar abrir a boca, mas as pessoas vão falar: não, fulano é de Deus. Essa pessoa, ela teme o Deus vivo. Por quê? Por causa das suas obras de fé. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, olha só. O corpo, se não tem o espírito, é morto. O corpo não tem reação sem o espírito.
ele está morto. Assim também a fé, se não vir acompanhada das obras, ela é morta. Então não basta a pessoa dizer, eu creio em Deus. A pessoa ela tem que mostrar que crê em Deus na prática, obedecendo a palavra de Deus, guardando a santidade, se santificando, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Isso é você mostrar na prática que você crê em Deus. A Bíblia trouxe também aqui o exemplo de Raabe. Raabe, ela não era israelita. Raabe, ela era de Jericó. Ela era de um outro povo, talvez ela nem cria em Deus, ela cria nos deuses de Jericó, provavelmente. Mas quando ela teve a oportunidade, ali ela manifestou a fé, porque ela ajudou os espias de Israel a irem embora por outro caminho. Raabe, ali com as obras dela, Raabe, ela manifestou a fé. Então vamos fazer isso, vamos manifestar a fé com as obras. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que você tenha tido um bom proveito. Deixe aqui nos comentários caso você tenha alguma dúvida ou caso você tenha algo a acrescentar sobre o assunto, as suas experiências. Deixe aqui nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, está bem? Que o Senhor Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.